Lição 1. O grande jogo. Ei, Ana, pegas os bilhetes para o grande jogo desta noite? Aposte. Tenho os bilhetes aqui. Estou tão entusiasmado. Este vai ser um jogo fantástico. Fantástico, mal posso esperar. Lembra-se de levar alguns petiscos e bebidas para a viagem. Claro. Tenho um refrigerador cheio de guloseimas. Tem de se abastecer para toda essa torcida, certo? Definitivamente. Nada supera a comida do estádio, mas é inteligente trazer algumas das nossas próprias coisas também. Absolutamente. Além disso, vai poupar-nos uma tonelada de dinheiro nas bancas de concessão. Bom pensamento. Está bem, então estamos todos a postos. Mais alguma coisa que precisamos fazer antes de sairmos? deixa-me pensar. Oh, certifique-se de que tem o seu documento de identificação e bilhetes prontos para ir. Não quer ficar preso no portão. Oh sim, boa chamada. Vou verificar se tenho tudo antes de irmos embora. Não os quero esquecer. Com certeza. Isto vai ser muito divertido. Já consigo ouvir o estrondo da multidão. Eu também. Estou entusiasmado. Muito bem, vamos fazer isto. É hora de ir torcer pela equipa da casa. Aula 2. Encontros educados. Desculpe-me, Ana, tem um momento. Claro, John. E aí? Gostaria de lhe pedir a sua opinião sobre uma coisa. Tenho tentado ser mais educado nas minhas interações cotidianas. Isso é ótimo, John. A polidez vai muito longe. Em que tipo de coisas tem trabalhado? Bem, tenho feito questão de dizer por favor e o obrigado com mais frequência e assegurar a porta para as pessoas. São exemplos perfeitos. Mostrar cortesia básica pode realmente fazer a diferença. Exatamente. E tenho tentado estar mais atento ao meu tom e à minha linguagem corporal também. Absolutamente. Manter uma postura amigável e aberta é muito útil para ser acessível. Definitivamente. Quero ter a certeza de que não estou a ser rude ou desdento, sabes? Definitivamente. Pequenas coisas do género podem ter um grande impacto na forma como as pessoas nos percebem. Absolutamente. Tem outras dicas para ser um bom cidadão através de um comportamento educado. Deixa-me pensar. Oferecer ajuda a alguém se parecer que está a lutar é sempre apreciado. Boa chamada. Vou ficar de olho em oportunidades como essa. Mais alguma coisa? Talvez estar atento ao seu volume em espaços públicos, para evitar perturbar os outros. Certo, isso faz sentido. Vou ter a certeza de manter a minha voz baixa em áreas tranquilas. Aula 3. Prosseguir o ensino superior. Olá, Ana. Estive a pensar em continuar os meus estudos. O que acha? Bem, isso é ótimo, John. Qual é o assunto que está a considerar? Estou muito interessado em prosseguir uma licenciatura em Ciência da Computação. Sempre fui fascinado pela tecnologia.
Oh, a ciência da computação é um campo tão versátil e muito procurado nos dias de hoje. O que lhe agrada nisso? Adoro a vertente da resolução de problemas e estou ansioso para aprender mais sobre programação e desenvolvimento de software. Isso é fantástico. Posso ver como isso iria realmente contribuir para os seus pontos fortes e interesses. Exatamente. Sinto que é o próximo passo perfeito para mim. Já pensou em voltar para a escola? Sabe, eu na verdade, tenho pensado em conseguir um mestrado em administração de empresas. Uau, isso é impressionante. O que o fez decidir sobre um MBA? Sinto que isso ajudaria realmente a avançar a minha carreira a longo prazo. Além disso, gosto do lado analítico dos negócios. Isso faz todo o sentido. Um MBA é uma licenciatura tão versátil. Já começou a procurar programas? Ainda não, mas estou a planear fazer algumas pesquisas em breve. Existem tantas opções excelentes por aí. Bem, tenho a certeza que vai encontrar o ajuste perfeito. Deixe-me saber se alguma vez quiserem trocar ideias. Absolutamente, John. E o mesmo vale para vós com o programa de ciência da computação. Fico feliz em dar ouvidos. Obrigado, Ana. É ótimo ter um amigo solidário para conversar sobre essas grandes decisões. Lição 4. Hábitos saudáveis. Bom dia, Ana. Tenho querido incorporar alguns hábitos saudáveis na minha rotina diária. Alguma ideia? Oh, isso é um grande golo, John. Bem, uma coisa que me ajudou muito foi começar o dia com um pequeno almoço nutritivo. Ah, sim, ouvi dizer que é importante. Que tipo de alimentos gosta de ter de manhã? Gosto muito de uma tigela de aveia com frutas frescas e um fio de mel. É tão satisfatório e mantém-me energizado. Isso soa delicioso. Vou ter de experimentar. E o exercício? Tem uma rotina regular? Absolutamente. Tento me encaixar num treino de 30 minutos, seja uma caminhada rápida ou uma sessão de yoga. Bom, isso é fantástico. Tencionava voltar a fazer exercício de forma mais consistente. Pode ser difícil começar, mas uma vez que construímos o hábito, torna-se muito mais fácil. Talvez pudéssemos trabalhar juntos algum dia. Isso é uma ótima ideia. Adoraria a responsabilidade e a motivação. Definitivamente. E não se esqueça de manter-se hidratado ao longo do dia. Tenho sempre uma garrafa de água à mão. Bom ponto. Costumo esquecer de beber bastante água. Alguma outra dica que recomendaria? Bem, dormir o suficiente também é crucial. Objetivar 7 a 9 horas por noite, se possível. Ah, sim, isso é tão importante. Vou ter de trabalhar nessa. Obrigado por todos os bons conselhos, Ana. Aula 5. Uma jornada transformativa. Olá, Ana. Ouvi dizer que recentemente fez uma viagem que mudou a sua vida. Conte-me mais sobre isso. Oh, foi incrível, John! Acabei de voltar de um retiro de uma semana nas montanhas,
e foi verdadeiramente transformador. Uau, isso soa fantástico. O que é que fez lá que o tornou tão impactante? Bem, uma grande parte disso foi a oportunidade de me desligar da tecnologia e realmente reconectar-me comigo mesmo. Tivemos sessões diárias de meditação e caminhadas na natureza. Reconectando-se consigo mesmo, hein? Isso soa exatamente como que preciso neste momento. Apanhou novos hábitos ou práticas durante o retiro? Definitivamente. Comecei um diário de gratidão, que tem sido tão edificante. E as aulas de yoga foram uma mudança de vida. Sinto-me muito mais centrado e fundamentado. Diário de gratidão e yoga, hein? HMM. Talvez eu devesse investigar algo do género. Foi com um grupo ou foi uma viagem solo? Era um retiro de grupo, mas o tamanho pequeno fazia com que parecesse muito íntimo e pessoal. Conheci pessoas fantásticas que agora são minhas amigas. Isso é maravilhoso, Ana. Parece uma experiência tão enriquecedora. Acho que vou ter de embarcar numa viagem semelhante em breve. Deveria definitivamente, John. Não posso recomendar o suficiente. Foi realmente uma oportunidade para reiniciar e voltar a focar no que é importante na vida. Muito bem, venderam-me. Vou procurar reservar um retiro como esse. Obrigado por partilhar a tua experiência comigo, Ana. Aula 6. A Torre CN. Ei, Ana, alguma vez subiste a Torre CN em Toronto? A Torre CN. Oh sim, já estive lá algumas vezes. É uma estrutura bastante impressionante. Ouvi dizer que é uma das estruturas mais altas do mundo. Como foi subir às plataformas de observação? É realmente incrível. As vistas do topo são de tirar o fôlego. Você pode ver por quilômetros. E o chão de vidro também é bastante emocionante. Uau, um chão de vidro? Não tenho a certeza se seria corajoso o suficiente para andar sobre isso. Não é um pouco vertiginoso? Ah, sim, pode ser um pouco enervante no início. Mas é totalmente seguro. E uma experiência tão única. HMM. Talvez eu tenha de arranjar coragem para experimentar um dia. Quando foi realmente construída a Torre CN? Ótima pergunta. A Torre CN foi construída em 1975 como uma torre de comunicações e observação. Foi a estrutura independente mais alta do mundo há mais de 30 anos. Uau, isso é realmente impressionante. Não sabia que estava de pé há tanto tempo. Qual era o propósito original da torre? Foi construído principalmente como uma torre de transmissão de sinais de televisão e rádio na área de Toronto. Mas rapidamente se tornou também uma grande atração turística. Vejo, faz sentido. E eles têm todos aqueles decks de observação e restaurantes no topo, certo? Exatamente. Existem vários níveis de observação, um restaurante giratório e até uma experiência de edgewalk para os caçadores de emoções. Caminhada na borda, hein? Vou ter de pôr isso na minha lista de desejos. Parece uma estrutura incrível com tanto para explorar. É mesmo. A Torre CN é definitivamente imperdível se alguma vez visitar Toronto. Não há nada igual.
Bem, com certeza despertou o meu interesse. Terei de começar a planear uma viagem lá em breve. Obrigado por me contar tudo sobre isso, Ana. Lição 7. Tradições desportivas. Ei, Ana, viste o grande jogo no fim de semana? Aposto que sim. Foi um jogo tão intenso. O que achou das novas mudanças de regras que implementaram esta temporada? não tenho a certeza se sou um grande fã deles, para ser honesto. Sinto que tiraram muito o fluxo tradicional do jogo. Percebo o seu ponto de vista. Estes desportos que amamos têm muitas vezes histórias e tradições culturais tão ricas. É importante preservar isso, não acha? Absolutamente. Muitos destes desportos eram importações de tradições desportivas da Grã-Bretanha. Isto fazia sentido, dado que muitas das colónias eram influenciadas pela cultura britânica. Isso é um ponto muito bom. Não tinha pensado nas origens britânicas de alguns dos nossos desportos mais amados. É fascinante como evoluíram ao longo do tempo para se tornarem exclusivamente nossos. Exatamente. Veja-se o beisebol, por exemplo, tem as suas raízes no cricket, mas desenvolveu-se neste passatempo essencialmente americano. Uau! Não sabia que o beisebol tinha origem no cricket. Conheces realmente a tua história desportiva, John? Bem, tento manter-me informado, mas há sempre mais para aprender. Que outros desportos acha que têm origens interessantes como essa? Oh, deixa-me pensar. E o futebol? Creio que isso tem as suas raízes nos antigos jogos chineses e gregos. Tens razão. Os primórdios do futebol podem ser rastreados há milhares de anos. É incrível como estes desportos perduraram e se espalharam por culturas. Definitivamente. Isso só mostra o apelo universal da competição amistosa e da atividade física. O desporto tem realmente o poder de aproximar as pessoas. Não podia estar mais de acordo, Ana. Há algo de especial na experiência partilhada de ser um fã ou participante num desporto amado. Lição 8. Caça ao apartamento. Ei, Ana, tenho procurado mudar-me para um novo sítio. Tem alguma dica para encontrar apartamentos para arrendar na zona? Oh, a caça de apartamentos pode ser um desses processos. Já tentou pesquisar sites de listagem online? Estes podem ser muito úteis. Sim, tenho verificado alguns deles, mas parece-me um pouco esmagador. Há tantas opções para classificar. Ouço-te. É fácil perder-se em todas as listagens. Já pensou em entrar em contacto com um agente imobiliário local? Sabe, não tinha pensado nisso. Tem alguma recomendação para boas agências de aluguer na vizinhança? deixa-me pensar. Sei que o meu amigo usou o Peter e teve uma experiência muito positiva com eles. Peter, percebi. Vou ter de telefonar-lhes. O que mais devo estar atento ao procurar um apartamento? Bem, definitivamente não deixe de visitar qualquer lugar potencial pessoalmente. As imagens podem enganar, sabe? Bom ponto. Vou ter a certeza de fazer alguns percursos presenciais antes de assinar qualquer coisa. E não se esqueça de perguntar sobre coisas como serviços públicos, estacionamento e comodidades.
esses custos ocultos podem realmente aumentar. Ah, sim, as taxas ocultas. Vou definitivamente fazer uma lista de verificação para cobrir todos esses detalhes importantes. Parece um plano. Terei todo o prazer em ajudar-vos a encontrar opções se precisarem de um segundo par de olhos. Agradeço isso, Ana. É sempre bom ter um amigo de confiança ao seu lado durante a caça ao apartamento. Lição 9. Plano divertido para o fim de semana. Bem, como vão as coisas? Acho que esta semana se arrastou. Conheço o sentimento. Mas, pelo menos é quase sexta-feira, certo? Sim, graças a Deus. Mal posso esperar pelo fim de semana. Tens planos divertidos? Nada muito louco. Talvez só ver um filme ou jantar com alguns amigos. Isso soa agradável e relaxante. Estou a pensar que poderia enrocar-me no sofá e ver alguns programas em porcaria. Oh, isso soa perfeito. Algum espetáculo em particular está animado para acompanhar? Estive a pensar em começar aquela nova série de ficção científica de que toda a gente tem falado. Ou sim, ouvi dizer que um é muito bom. Talvez possamos ver um episódio juntos algum dia. Definitivamente, isso seria ótimo. Seria bom ter alguém com quem discutir isso. Absolutamente. Estou sempre pronto para uma acolhedora maratona de televisão com boa companhia. É um encontro então. Vou deixar de saber quando tiver a oportunidade de começar o novo programa. Parece bom. Estarei pronto com a pipoca. Esta sexta-feira não pode chegar cedo o suficiente. Tens razão. Estou a contar os minutos até ao fim de semana. Lição 10. Amantes da natureza. Viu aquele documentário sobre as espécies ameaçadas de extinção ontem à noite? Sim, eu fiz. Foi realmente revelador, não foi? Totalmente. Sentia-me tão mal por esses pobres animais que os seus habitats estão a desaparecer. Eu sei, é tão desolador. Temos de fazer mais para proteger o ambiente. Definitivamente. Estava a pensar em ser voluntário na reserva de vida selvagem local este fim de semana. Isso é uma ótima ideia. Adorava juntar-me a ti. Podemos fazer a nossa parte para ajudar a conservar a natureza. Fantástico. Será bom sujar as mãos e fazer uma diferença real. Absolutamente. Podemos aprender muito sobre a vida selvagem local no processo. Com certeza. Estou animado para ver todas as diferentes plantas e animais de perto. Eu também. No entanto, teremos de ter a certeza de não perturbar nada. Absolutamente. Essa é a abordagem certa. Tem de ser muito cuidadoso e respeitoso. Definitivamente. É importante deixarmos tudo como encontramos, sabe? Não podia estar mais de acordo. Isto vai ser uma experiência muito gratificante. Posso senti-la. Estou ansioso por isso. Vai ser uma ótima maneira de passar o fim de semana. Sim, será a pequena fuga perfeita da natureza. Lição 11.
Titãs do ténis. Uau! Viste aquele épico jogo de ténis ontem à noite? De jeito nenhum, perdi. Quem estava a jogar? Foi o Borg contra o McEnroe, um confronto total dos titãs. Oh, meu, só posso imaginar o quão intenso deve ter sido. Vocês têm esse direito. Esses dois são rivais há anos. Rivalidades como essa tornam um desporto muito mais emocionante, não é? Totalmente. O vai-e-vem é apenas elétrico. Definitivamente. E o Borg e o McEnroe também têm estilos de jogo tão diferentes. Exatamente. A abordagem fixe e calculada de Borg versus a paixão ardente de McEnroe. É a receita perfeita para uma partida inesquecível. Absolutamente. E sabem, o Borg tinha apenas 18 anos quando começou a ganhar todos os grandes campeonatos. Uau, 18! Isso é uma loucura. Deve ter sido um prodígio total. Com certeza. Estes foram os primeiros de vários títulos importantes que viria a ganhar no final dos anos 70 e início dos anos 80. É incrível quanto ele conseguiu em uma idade tão jovem. Sim, o tipo era um fenómeno total do ténis. Sem dúvida, um dos grandes de todos os tempos. Lição 12. Transformação tecnológica. Uau! Viu as últimas inovações tecnológicas que acabaram de sair? Não, o que é? Estou sempre ansioso para ouvir sobre os últimos avanços tecnológicos. É este incrível novo headset de realidade aumentada. Vai mudar totalmente o jogo. Realidade aumentada, não é? Isso soa fascinante. Como é que funciona? Bem, projeta imagens 3D virtuais diretamente no teu campo de visão. É como se estivéssemos a viver num mundo digital totalmente novo. Uau! Isso é absolutamente alucinante. Não consigo imaginar que tipo de aplicações poderia ter. Certo. Vai revolucionar o jogo, o entretenimento e até as tarefas do dia a dia. É incrível testemunhar como a tecnologia continua a remodelar a nossa realidade assim. Definitivamente. Isto também é apenas a ponta do iceberg. Quem sabe que outras inovações loucas estão no horizonte? Eu sei, está a deixar-me tão entusiasmado em ver o que o futuro reserva. O ritmo das mudanças tecnológicas é simplesmente espantoso. Disseste, lembra quando os smartphones eram novos? Agora são praticamente uma extensão dos nossos corpos. Exatamente. É uma loucura a rapidez com que estas coisas se tornam um novo normal. Absolutamente. Mal posso esperar para pôr as minhas mãos no auricular ar e ver o mundo de uma forma totalmente nova. Aposto que vai ser uma experiência incrível. A tecnologia está realmente a abrir novos domínios de possibilidades. Com certeza. O futuro está a chegar até nós mais rápido do que nunca. Lição 13. Frequente de ginásio. Desculpe-me, sabe se há um ginásio neste hotel? Gosto de me exercitar quando viajo.
Oh, essa é uma ótima pergunta. Sim, há um centro de fitness aqui no segundo andar. Fantástico! Era exatamente o que eu esperava encontrar. Tento manter a minha rotina de exercícios mesmo quando estou na estrada. Ouço-vos, é tão importante manter um estilo de vida saudável, mesmo quando estamos longe de casa. Totalmente. Acho que me ajuda a manter-me energizado e focado durante as minhas viagens de negócios. Absolutamente. E o ginásio aqui também está muito bem equipado, pelo que ouvi dizer, tem máquinas de cardio topo de gama e pesos livres. Doce. Isso é música para os meus ouvidos. Vou definitivamente verificar mais tarde. Tenho a certeza que vais ter um bom treino. As vistas das esteiras também são bastante espetaculares. Melhor ainda, adoro soar bem enquanto aprecio algumas paisagens agradáveis. Eu também. Fitness e relaxamento, a combinação perfeita quando viaja a trabalho. Não podia estar mais de acordo. Muito bem, vou para lá dentro de pouco. Obrigado pela dica. Claro, prazer em ajudar. Aproveite o seu treino e tenha um bom resto do seu dia. Vai fazer. Obrigado mais uma vez. Te pego por aí. Lição 14. Dicas de produtividade. Diga, Ana, tem alguma dica para se manter produtiva e no topo das suas tarefas? Estou sempre à procura de melhorar a minha gestão do tempo. Ótima pergunta. Acho que dividir projetos maiores em etapas menores e mais gerenciáveis pode ser muito útil. Assim, a velha abordagem dividir para conquistar. Posso ver como isso faria com que as coisas parecessem menos esmagadoras. Exatamente. E estabelecer prazos para essas mini-tarefas mantém-me motivado e no bom caminho. Bom ponto. Mas como é que se certifica de que não está a exagerar ou a estar a esgotar-se? Isso é uma consideração muito importante. Tento ser realista sobre o que posso realizar num determinado período de tempo. Percebi. Conhecer os seus limites e ter um ritmo a si próprio é a chave. Algum outro truque na manga? Bem, também acho útil agrupar tarefas semelhantes. Dessa forma, posso trabalhar com mais eficiência. Oh, eu gosto dessa ideia. Agrupar tarefas relacionadas faz todo o sentido. E quanto a eliminar as distrações? Absolutamente crucial. Tento desativar as notificações e fechar abas desnecessárias do navegador quando preciso me concentrar. Assim, essas distrações digitais podem realmente inviabilizar a sua produtividade. Ótima dica! Definitivamente. E fazer pausas regulares também é super importante. Mesmo um rápido alongamento ou caminhada pode reenergizá-lo. Fantástico! Vou ter de ter isso em mente. Obrigado por todos os conselhos úteis, Ana. Agradeço muito. Claro, fico feliz em partilhar o que funciona para mim. Deixe-me saber se tiver alguma outra dúvida. Vai fazer. Obrigado mais uma vez. Vemo-nos mais tarde. Lição 15. O sonho de uma nação. Bom dia, Ana.
Ouviu falar daquele discurso inspirador do líder dos direitos civis? Quer dizer aquele em que ele falou do seu sonho para a nação. Isso realmente me comoveu. Absolutamente. A maneira como ele pintou uma visão tão poderosa e esperançosa foi verdadeiramente notável. Sim, as palavras que usou pareciam captar a consciência do país, não é? Definitivamente. Era como se estivesse a canalizar o espírito dos grandes profetas da antiguidade. Exatamente. A forma como falou de igualdade e justiça ressoou realmente a um nível profundo. Absolutamente. E as imagens que ele usou, como aquela imagem de pessoas de todas as origens a darem as mãos, tão vívidas. MHM, não é de admirar que o seu discurso seja considerado um dos mais icônicos e influentes de todos os tempos. Sim, ele tinha um verdadeiro dom de usar a linguagem para inspirar e unir as pessoas por trás de uma causa comum. Definitivamente. É incrível como as palavras certas, ditas com convicção, podem agitar a alma de uma nação. Não podia estar mais de acordo. O seu sonho de um futuro mais justo e equitativo parecia realmente captar as esperanças de tantos. Absolutamente. É um lembrete poderoso do potencial transformador da oratória poderosa. Com certeza. Esse discurso vai sem dúvida continuar a ressoar e inspirar para as gerações vindouras. Não há dúvida quanto a isso. É um verdadeiro marco nos anais da história americana e da luta pelos direitos civis. Bem dito. Fico feliz que tenhamos de discutir o impacto profundo dessas palavras atemporais. Aula 16. Os benefícios da prática. Ei, Ana, tem acompanhado a sua prática linguística ultimamente? Aposte. Essa é uma das razões pelas quais comecei a praticar regularmente. Oh, sério? Que benefícios notou de toda essa prática? Bem, por um lado, a minha fluência melhorou muito. As palavras parecem fluir mais naturalmente agora. É bom ouvir isso. Descobri que a prática consistente é a chave para a aprendizagem de línguas. Definitivamente. E não é só a fluência, o meu vocabulário também se expandiu. Assim, quanto mais usamos a linguagem, mais palavras acabamos por captar. Exatamente. Estou a descobrir novas expressões e expressões idiomáticas a toda a hora. Fantástico! A prática também ajudou com a sua confiança. Absolutamente. Costumava sentir-me autoconsciente a falar, mas agora estou muito mais à vontade. Isso é fantástico. A confiança é uma parte tão importante para se tornar fluente. Totalmente. E sabes, a prática ajudou-me até com as minhas capacidades de escuta. Bom ponto. Mergulhar na linguagem faz maravilhas para a compreensão. Com certeza. Estou espantado com o progresso que fiz num tempo relativamente curto. Persistência e prática regular. Essa é a chave, não é? Fico feliz em saber que está a dar frutos para si. Lição 17. Direções e marcos. Desculpe-me, sabe onde fica a biblioteca?
Oh, a biblioteca. Fica na LMM Street, mesmo em frente ao parque. Ah, percebo. Obrigado. Sou novo neste bairro, por isso ainda estou a aprender a dar as voltas. Não há problema. O parque é um grande marco para recordar. A biblioteca fica mesmo do outro lado. Perfeito. Isso é muito útil. Estava a ter problemas para perceber exatamente onde estava. Fico feliz em poder apontar a direção certa. O parque e a biblioteca são difíceis de perder na LMM Street. É bom saber. Agradeço-lhe que tenha tempo para me dar essas orientações. Claro, estou sempre feliz em ajudar as novas pessoas a se guiarem por aqui. Isso é muito gentil da sua parte. Vou ter de explorar o parque mais tarde também. Parece adorável. Deveria definitivamente. É um ótimo local para um passeio ou apenas para relaxar um pouco. Vou ter isso em mente. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Sinto-me muito menos perdido agora. Sejam muito bem-vindos. Deixe-me saber se precisar de outras dicas de bairro. Servirá. É bom conhecer um local simpático que conhece a área tão bem. Da mesma forma, fico feliz por poder apontar a direção certa para a biblioteca. Eu também. Isto tem sido uma grande ajuda. Agradeço-lhe dedicar o seu tempo. Lição 18. Gratidão e apreciação. Apreciei muito o teu gesto bondoso outro dia. Oh, de nada. Estou tão feliz por poder ajudar. Foi tão atencioso da sua parte. Isso realmente fez o meu dia. Isso deixa-me feliz em ouvir isso. Estava a tentar dar uma mão. Bem, a tua ajuda foi inestimável. Estou muito grato. Oh, não era nada. Estou feliz por poder ajudar. Mas significava muito para mim. Saíste do teu caminho. Claro, faria de novo num só momento. É para isso que servem os amigos. És um amigo maravilhoso. Não sei o que faria sem ti. Da mesma forma, sinto-me tão sortudo por te ter na minha vida. O sentimento é recíproco. A tua bondade não passa despercebida. Agradeço que diga isso. Significa muito. Bem, é a verdade. A vossa consideração é verdadeiramente especial. És demasiado gentil. Estou feliz por poder tornar o teu dia um pouco mais brilhante. Definitivamente o fizeste. Não posso agradecer-te o suficiente. Lição 19. Interesses diversos. Nunca vais adivinhar o que vi na casa do meu vizinho. Oh, sério? O que é? Estou intrigado. Tem 1000 livros e uma adega com temperatura controlada. Uau! Essa é uma coleção e tanto. Devem ser leitores ávidos e entusiastas do vinho. Mas isso não é tudo.
Eles também têm uma galeria de tiro e uma grande coleção de arte. Uma galeria de tiro é um passatempo interessante. E uma coleção de arte também. Parecem ter interesses diversos. Eu sei, certo? Honestamente, tenho um pouco de inveja de todas as suas coisas fixas. Percebo isso. Parece que eles têm uma casa impressionante. Pergunto-me o que fazem para viver para pagar todos esses passatempos e coleções. Talvez sejam realmente apaixonados pelos seus interesses e tenham poupado há muito tempo. Poderia Isso é uma ser. ótima Está a ideia. fazer-me Que querer tipo de explorar coisas alguns está dos meus interessado em próprios hobbies. experimentar? Ainda não tenho a certeza, mas vou começar a procurar algumas opções. Bem, fico feliz em debater ideias convosco. Poderia ser uma nova aventura divertida. Soa bem. Estou animado para ver que tipo de talentos ocultos posso descobrir. Lição 20. Viagem fascinante. Nunca vão acreditar no facto interessante que acabei de aprender sobre Inglaterra nos anos 1800. Oh, diga! Estou sempre ansioso para aprender sobre a história. Aparentemente, os comboios naquela altura eram enormes e bastante lentos, quase como um comboio sem motor. Fascinante! Não consigo imaginar como devem ter sido esses comboios. Eu sei, certo? É difícil imaginar um modo de transporte tão grande e lento. Pergunto-me como as pessoas conseguiram viajar longas distâncias naquela altura. Isso deve ter sido uma provação e tanto. Exatamente. Os comboios eram tão grandes e lentidos que devem ter levado muito para chegar a qualquer lado. Aposto que os passageiros tiveram tempo de sobra para olhar pelas janelas e apreciar a paisagem, pelo menos. Isso é um bom ponto. Era provavelmente uma forma muito mais tranquila e relaxante de viajar. Em comparação com os comboios de ritmo acelerado que temos hoje, parece uma experiência muito diferente. Posso imaginar que era fascinante e frustrante, dependendo do temperamento do viajante. Definitivamente. Algumas pessoas provavelmente gostaram do ritmo lento, enquanto outras ficam impacientes. É incrível como o transporte evoluiu ao longo dos séculos. Eu adoraria dar uma volta num daqueles comboios antiquados um dia. Eu também. Seria como recuar no tempo e experimentar um pedaço da história em primeira mão. Exatamente. Já estou a imaginar-me a espiar pela janela, a ver os pontos turísticos da Inglaterra do século XIX. Lição 21. Fitness Buddies. Ei Ana, ouvi dizer que tem andado a arrasar no ginásio ultimamente. Que tipo de exercícios tem feito? Bom dia, John. Tenho feito uma mistura de cardio e treino de força. Tem-me ajudado a sentir-me mais forte e com mais energia. Isso é fantástico. Tenho tentado encontrar uma boa rotina de exercícios. Que tipo de cardio tem feito? Tenho alternado entre correr, andar de bicicleta e nadar. É importante misturá-lo para trabalhar diferentes grupos musculares. Ah, percebi. O cardio é tão importante para a aptidão geral. E o treino de força também é crucial, certo?
Absolutamente. Tenho focado muito no levantamento de peso e no treino de resistência. Ajuda realmente a construir massa muscular magra. Agradável. Tencionava incorporar mais treino de força na minha rotina. Alguma dica para um iniciante como eu? Comece com alguns exercícios básicos compostos, como agachamentos, deadlifts e flexões. Trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. Entendi. Faz sentido. E com que frequência pretende fazer exercícios de treino de força? Tente fazer treino de força 2, 3 vezes por semana, com algum cardio nos outros dias. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Isso soa como um grande plano. Acho que vou tentar. Obrigado pelo conselho incrível, Ana. Não há problema nenhum, John. Fico sempre feliz em partilhar dicas de fitness. Deixe-me saber como foi a sua nova rotina. Servirá. Estou animado para começar e ver alguns progressos reais. Os amigos do fitness? Lição 22. Tempo para o fim de semana. Ei, Ana, já verificou a previsão do tempo para o fim de semana? Ouvi dizer que deveria ser muito bom sair. Bom dia, John. Sim, vi a previsão e parece que vai estar ensolarado e quente. Tempo perfeito para estar ao ar livre. Isso é uma ótima notícia. Tem planos divertidos para aproveitar o bom tempo. Estava a pensar em fazer uma caminhada ou talvez um piquenique no parque. E quanto a si, algum plano? Bem, esperava entrar numa partida de golfe se o tempo se sustentar. Já faz muito tempo que não jogo. Oh, o golfe parece perfeito. O ar fresco e o sol serão tão refrescantes depois de estarem contidos a semana toda. Definitivamente. E aposto que os cursos estarão em ótima forma com todo este bom tempo que temos tido. Absolutamente. É a altura ideal do ano para atividades ao ar livre. Mal posso esperar para aproveitar o sol este fim de semana. Eu também não. Este é exatamente o tipo de tempo que eu esperava. Vou ter de verificar a minha agenda e ver se posso me juntar a ti nessa caminhada. Isso seria maravilhoso, John. Deixe-me saber se estiver livre e podemos planear alguma coisa. Quanto mais melhor. Soa bem. Vou olhar para o meu calendário e voltar para ti. Este fim de semana está a ser um verdadeiro deleite.